Bom, continuando então, vamos dar uma olhada agora para os trabalhos do Newton relativos à astronomia e à gravitação, né? Então, também uma rápida biografia. Isaac Newton nasceu na Inglaterra, 1643. Essa data é interessante, reparem, porque eu tinha comentado que o Copérnico, eu já comentei várias vezes, né? O Copérnico morreu em 1543, quando é publicado sua grande obra, né? E 100 anos depois nasce o Newton, então já tinha tido os trabalhos do Descartes, do Galileu, do Kepler, do Tycho Brahe, etc. E o Newton pega esse mar de informações, esse mar de propostas e de compreensões e vai contribuir de uma forma espetacular, né? Também trabalhava com astronomia, com alquimia, com filosofia, ainda não tinha química, né, propriamente dito, era alquimia, que depois vira quimia, depois vira química, essas coisas. Filosofia, teologia, física, matemática, enfim. Das principais obras do Newton, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, de 1687, é talvez a maior obra de todas, de importância, né? Mas o Ótica também, de 1704, é muito importante. Bom, 3 leis de Newton que vocês estudaram já nos anos passados, que vale a pena lembrar para a gente poder entender a lei da gravitação. Tá? Então, as leis do movimento, que valem para o movimento de qualquer coisa, são as seguintes. Qualquer coisa no céu e na terra, né? Primeira lei, a lei da inércia, só para lembrar, tá? Para quem eventualmente se esqueceu. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças externas aplicadas sobre ele. Em outras palavras, se a força resultante num corpo é zero, então não tem variação da velocidade, a variação da velocidade também é zero, e não tem aceleração, a aceleração também é zero. Tá? Então, o mais importante aqui é o que eu grifei, que eu sublinhei, né? Se não tem força externa sobrando em um corpo, se não tem força resultante num corpo, se ele estava em repouso, ele vai continuar em repouso. Se ele estava se movimentando, ele vai continuar se movimentando. Tá? O que é mais importante dessa lei é essa parte aqui, de que se um corpo tem uma velocidade, não importa se é 1 milhão de quilômetros por hora, se ele tem lá 1 milhão de quilômetros por hora e não tem nenhuma força sobrando sobre ele, ele vai continuar com 1 milhão de quilômetros por hora sem força nenhuma agindo sobre ele. Tá? Não precisa ter força para ter velocidade. Essa é a grande chave dessa primeira lei. Segunda lei, também conhecida como princípio da dinâmica. A mudança de movimento é proporcional à força motor imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Em outras palavras, se a força resultante é diferente de zero, ou seja, se tem força resultante num corpo, então vai ter variação de velocidade, vai ter aceleração, de tal forma que a força resultante vai causar uma aceleração num corpo em função da sua massa. Tá? Então, dependendo da massa do corpo, quantos quilogramas, uma força causa mais ou menos aceleração. Tudo bem? Então, as duas leis aqui são praticamente a mesma coisa. Lei da inércia. Se não tem força resultante, não tem aceleração, não muda a velocidade, continua do jeito que estava. Se tem força resultante, muda a velocidade dessa forma aqui. Tá? Com a proporção da massa, que a massa é que vai fazer o equilíbrio entre força e aceleração. E a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas dos dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Ou, em outras palavras, quando um corpo A faz uma força num corpo B faz uma força no corpo A com a mesma intensidade, é igual, só que com sentido contrário. Isso vale para todas as forças em todos os corpos. Isso que é importante. E aí o que interessa para a gente agora que é a lei da gravitação universal do Newton, que veio nesse pacote de leis também, que ele foi compreendendo o movimento das coisas, né? Lei da gravitação universal vai dizer o seguinte: todos os corpos que têm massa, né,
todos os corpos materiais, atraem-se com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Isso a gente vai ter que reler talvez umas 10 vezes para entender, mas todos os corpos que têm massa, então eles sentem uma força de atração, e essa força de atração é proporcional às massas. Então, se forem dois corpos mais massivos, vão ter mais força de atração, se tiver menos massa, vai ter menos força de atração. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, quanto mais distante, menos força eles sentem, né? Então é isso aqui, dois corpos quaisquer, um com a massa M1, outro com a massa M2, sentem força de atração. Essa força de atração, ela é igual segue o princípio da ação e reação, né? Então um corpo atrai o outro, assim como o outro atrai o um com a mesma intensidade, só que um para a direita e outro para a esquerda, né? E o valor dessa atração tem a ver com a distância e com as massas, de tal forma que a gente pode escrever assim: força gravitacional é uma constante gravitacional aqui que eu vou explicar já. As massas dos dois corpos que se atraem pela distância entre os dois corpos ao quadrado. Ah, e se eu tiver 3 corpos, 4 corpos, 50 corpos? Bom, recomendação, olha de 2 em 2. Cada dupla tem uma atração. Se um corpo, se você tem 50 corpos, cada corpo está sentindo a atração dos outros 49, né? Então ele pode estar sentindo mais para um lado, menos para o outro, enfim, tá? Vou falar disso já no exemplo daqui a pouquinho. E é inversamente proporcional à distância entre as duas massas ao quadrado. Tudo bem? Então, quanto maior a distância, menor ao quadrado a força. Tá? E essa constante da gravitação, o Newton ele não calculou ela, não conseguiu, e nem não sei nem se procurou calcular, mas ele entendeu que era proporcional às massas inversamente proporcional à distância, mas não chegou num valor numérico, né? Pouco tempo depois, acho que 50 anos depois mais ou menos, o Cavendish vai calcular essa constante gravitacional e aí você tem uma equação propriamente dita com esse valor aqui, tá? Isso em unidades de medida hoje de Newton, metro e quilograma no sistema internacional, né? Então a constante gravitacional é sempre 6,67 10 a menos 11 newton metro quadrado por quilograma quadrado e vale para qualquer coisa. Qualquer coisa é qualquer coisa, tá? Para a atração de uma caneta por um celular até do Sol pela Terra. Tudo bem? Vamos ver aqui os simuladores. Também deixei os links lá para vocês. Ah, então lembra que isso aqui do Kepler, né? Que quando o planeta está mais próximo, ele acelera. O Kepler fala, isso é para compensar a área que tem que ser igual para tempos iguais, né? Então, para o Kepler, essa área aqui ocupada, esse triângulo, tem que ser igual a esse, em termos de área. Então, aqui ele anda mais rápido do que aqui. O Kepler já tinha percebido isso, só não sabia por quê. O Newton vai falar, não, é porque tem uma força de atração entre os dois corpos. Quando está mais próximo, eles se atraem mais. Olha a equação, né? Então, quando a distância é pequena, atrai ao quadrado. Então, aqui se sente muito mais força, acelera mais. Aí volta para cá. Ó. Segunda lei de Newton. Força é proporcional à aceleração. Então, se a força aumenta, acelera mais. Tudo bem? Então, se a força aqui, você está chegando mais perto, tem mais força, acelera mais. Ou seja, muda mais a velocidade. Percebem que é tudo a mesma coisa, a primeira, a segunda, a terceira lei de Newton? Se não tem força, não muda a velocidade. Vou dar um exemplo já. Agora, melhor, né? Que é com esse outro simulador aqui. Vou dar play, ó. Esse aqui é um simulador Terra-Sol, por exemplo. Fora de escala, né? Dá para colocar a Lua também aqui, ó. Olha lá que bonitinho. Terra, Lua e Sol. Né? E posso colocar aqui as forças. Vou deixar primeiro só Terra e Sol. Fica mais fácil aqui para representar. Ó, força de atração entre a Terra e o Sol. A força é igual, tá? Isso que é importante também a gente não lembrar. Não é que o Sol atrai mais a Terra do que a Terra atrai o Sol. A força com que eles se atraem é igual, porque é ação e reação. O cálculo é um só, que é esse. Ó.
essa força é a força entre o Sol e a Terra, por exemplo. Então a força é igual para os dois. O que difere? Esse fator aqui, né? A massa. Quem tem mais massa? O Sol tem muito mais massa do que a Terra, né? Então ele vai acelerar muito menos com a mesma força. Tá? Então a segunda lei de Newton mistura com essa lei, são todas interligadas, né? Velocidade está aqui. E aí o que acontece, por exemplo, eu vou pausar. Ó, se nesse momento aqui eu desligo a gravidade. Se eu desligar a gravidade, deixa de ter força. Claro que não dá para desligar a gravidade, né? Isso aqui é só um simulador. Se eu ligo a gravidade, tem essa força. Se eu desligo, acaba a força. E aí, se acaba a força externa nesses planetas, o que acontece com ele? Aí vale a primeira lei de Newton. Tá? Então vou dar play aqui de novo. Ó, vou desligar a gravidade agora. Desliguei, o que acontece? A Terra vai embora, né? Porque ela vai continuar com a velocidade que ela tinha. Ponto final. Agora eu tenho que recomeçar aqui. Cadê? Recomeçar, senão a Terra foi embora. Então, ó, com gravidade ligada, né? Vamos lá. Então, vou colocar aqui força, velocidade. Se eu desligo a gravidade, vou desligar só um pouquinho. Ó. Desligo aqui, a Terra vai embora. Aí eu ligo de novo. Opa, aparece uma força de novo. Só que agora já está mais distante a Terra, né? Então não sei se vai dar, dependendo da distância, para ela voltar a ter uma órbita ao redor do Sol. Porque um pouco que já se afastou pela massa dela e pela velocidade que ela tinha, talvez não dê. Você vê que a força está ficando pequenininha. Enfim, tá? Dá para brincar bastante com esse simulador aqui. Eu posso pôr a Terra e a Lua. Aqui tem a velocidade da Lua também. Enfim, aí vai ficar uma confusão, né? Que a Lua está girando ao redor da Terra, a Terra girando ao redor da Lua. Ah, é legal quando a gente desliga a gravidade aqui também, ó. Ó, se eu desligar a gravidade, ó, a Lua foi embora, coitada. A Terra foi embora. Ligar de novo, mas agora não adianta, está muito longe. Acontece. Tá? Então dá para vocês brincarem com isso aqui e entender melhor como que funciona essa relação. Por fim, eu acho que é legalzinho aqui colocar o caminho, deixa eu ver se dá para enxergar. Né, o percurso que a Lua faz ao redor da Terra, enquanto a Terra gira ao redor do Sol. E se a gente fosse, se esse simulador fosse mais preciso, a Terra também faz um zigue-zague, porque quando a Lua está mais para a esquerda, puxa a Terra mais para a esquerda. Quando ela está mais para a direita, puxa a Terra mais para a direita. Então a órbita da Terra é um zigue-zague também. Então daria para observar isso. Tá? Enfim. E um outro simulador, que é o que eu acho mais bonitinho de todos, que é o da montanha de Newton, que diz o seguinte: se eu estou em cima de uma montanha e eu atiro pode ser a lenda diz que é uma bala de canhão, né? Mas pode ser uma pedra, um giz, qualquer coisa aí. Estou em cima da montanha e jogo um giz para frente com uma velocidade inicial aqui, ó, com a velocidade de 2.000 metros por segundo. Então se eu jogo alguma coisa que atira uma bala 2.000 metros por segundo, é muita coisa para atirar com a mão, né? Então teria que ser um revólver mesmo, alguma coisa assim. Atira, ó, cai ali na montanha, certo? Pensando no tamanho da Terra, percorria talvez a 1 quilômetro aqui, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Beleza. Se eu aumento a velocidade para 5.000 metros por segundo, eita, vou exagerar aqui, hein? Vai mais longe, não vai? Porque eu estou atirando com 5.000 metros por segundo agora. Então, o corpo vai sentir a atração gravitacional dele com a Terra e vai cair depois de uma distância, né? E se eu aumento mais a velocidade ainda? Vou colocar aqui 7.000 metros por segundo. Vamos ver o que dá. Eita! Morreu o cidadão. Mas olha que louco isso, né? Então, dependendo da velocidade com que a gente atira uma coisa aqui no chão, seria assim, você jogar para frente alguma coisa, né? Tacar uma pedra para frente. Se você taca até 6.000 aqui, 6.000 metros por segundo, daqui claro, imagina aqui que esse é o tamanho da Terra. 6.000 metros por segundo é coisa pra caramba, né? Dá mais de 15.000 km por hora. Então,
se eu jogar alguma coisa que com mais de 15 mil km por hora, vai cair depois de atravessar um oceano aqui, sei lá, por exemplo. Tá? Pensa no tamanho da Terra aqui, vai atravessar o Brasil inteiro. Agora, se eu aumento aqui para 6.500, 6.600 metros por segundo, dá lá uns 20 mil km por hora, já percorreu quase 90 graus do planeta aqui, né? E aí quando eu chego num valor mais alto, sei lá, 8.000. Eita, 8.000 acho que dá um problema aqui, deixa eu ver. Ah não, 8.000 dá. Entra em órbita, tá vendo? Então, claro, aqui tem a montanha, que é onde estava o cidadão, que não abaixou a cabeça, pegou na cabeça dele de novo. Mas tem a velocidade de escape, tá? Que aí a gente precisa calcular. Enfim, tem uma série de fatores, mas só para entender o que é a gravidade. Tá? Então, quando alguma coisa está em órbita, se vocês ouvirem assim, tal coisa está em órbita, Estação Espacial Internacional, a Lua, os astronautas, é porque não tem gravidade? Não, né, meu filho? Se não tivesse gravidade, ia embora, não ia ficar em órbita. Né? Lembra disso aqui, se não tivesse gravidade, se eu desligo a gravidade aqui, vai todo mundo embora. Tudo bem? Então o fato de ter gravidade é que faz com que as coisas fiquem sempre caindo e nunca caiam. Tá? Isso eu acho que é o mais bonito. Tá sempre caindo e nunca cai. Beleza? Então essa segunda lei da gravitação universal de Newton. Deixei um vídeo extra lá sobre marés, também tem a ver com isso. Maré alta, maré baixa, etc. Tá, e vou fazer exercícios em outro vídeo.